Eu quero trazer uma palavra para a sua vida. Zaqueu, ele era um homem pequeno, considerado por muitos pequeno. Aquele que ninguém olhava no meio da multidão, muito embora fosse um publicano, muito embora fosse, aliás, um homem que cobrava imposto, rico, tá? Rico, materialmente rico, mas pequeno. E aqui eu já quero dizer para você que não importa o que você tem, importa quem você é. Enquanto ele achava que tinha, que fazia e que acontecia, nada mudou na vida de Zaqueu. A única coisa que mudava era o desprezo que aumentava. Porque os bajuladores estavam do lado dele. Os puxa-saco, digamos assim, com os termos, né, dos jovens, estavam tudo junto com ele. Os fariseus, os hipócritas da sinagoga. Mas os verdadeiros, o céu, não estava com ele. O que ele tinha era poder. E poder não leva ninguém a lugar nenhum por muito tempo. O poder só nos faz atrair pessoas falsas, traidoras, pessoas que querem usurpar do que nós temos. Mas vai chegar uma época na vida de Zaqueu que esse cenário vai mudar. Zaqueu já não vai mais atrair tantos amigos. Zaqueu já não vai mais ser o foco das atenções. Ele era pequeno, mas era grande em cifrão, digamos assim. E isso atraía para junto deles pessoas do mesmo nível. Eu já quero dizer para você, cuidado com aquilo que você prioriza e valoriza na sua vida, porque vai atrair pessoas com a mesma energia, com a mesma, que tem as mesmas visões que você. Se você valoriza o dinheiro, você é ambicioso, interesseiro, você vai atrair pessoas que têm o mesmo propósito, sugar o que você tem, roubar. Zaqueu roubava, ele só atraía traidores para o lado dele. Só atraía ladrão pro lado dele. As companhias de Zaqueu provavelmente eram as piores. Mas bajulava ele. E ele se sentia o cara. Quem sabe não é assim na minha e na sua vida, né? Pessoas que vêm tentando nos bajular por aquilo que nós temos. Ou que aparentamos ter. Mas esse cenário, como eu disse, vai mudar. Nem sempre vai continuar assim na vida de Zaqueu. Porque um dia Zaqueu entendeu que todo mundo que estava do lado dele só queria o que ele tinha. E lá no interior do coração de Zaqueu existia um temor, existia um desejo de mudar. Porque uma coisa é ser, outra é ter caráter de ser. Ele era aquilo tudo, mas o caráter dele era diferente. E ele permitiu que um homem mudasse essa história. E esse homem é Jesus. E ele está aqui para mudar a tua história também. Ele pequenininho no meio da multidão. Quem é você, meu irmão e minha irmã, no meio da multidão? Talvez conhecido por muitos, financeiramente ou pelo que você tem a oferecer. Mas quando chega no meio da multidão, daqueles que usurparam de você e desapareceram, você acaba se tornando ninguém. E aí Zaqueu entende que no meio daquela multidão ele não era nada, ele não era ninguém. Que a sua verdadeira essência era ser pequeno. Que o segredo estava em ser pequeno. E ele entende que é pequeno que se faz grande. E ele quer ver o grande. Ele quer ver o maior. Ele quer ver aquele que todos estavam seguindo. Largando bens materiais, aleluia. Largando coisas, largando casa, largando pessoas para seguir. Ei, o que esse homem tem, pensou Zaqueu? Eu tenho tudo e agora todos estão me abandonando. Pegaram o que queria e foram embora. Por que estão seguindo esse homem? Esse homem não tem nada. Eu quero saber quem é esse homem. Eu quero ver esse homem. Eu quero ser como esse homem. Que não tem nada e que é amado, que é seguido pela sua essência, pelo seu valor interior e não pelo seu valor material. E Zaqueu, como era pequeno, não tinha como ver Jesus, que passava espremido pela multidão. E o que ele vai fazer? Ele vai subir numa árvore. A palavra de Deus vai dizer que é uma figueira. Alguns teólogos vão dizer que é uma figueira braba. E que impossível seria alguém subir ali sem se ferir, sem se machucar. E aqui eu já digo para você que muitas das vezes, para você chegar a Jesus, você vai passar por caminhos espinhosos. Você vai ter que se ferir, vai ter que se machucar, vai ser perseguido.
porque o caminho da salvação, a porta é estreita. Mas Zaqueu subiu. Subiu e quando estava lá em cima, ansioso por ver o grandão da Galileia, ansioso por ver aquele que nada tinha a oferecer de material, mas que todos queriam seguir, porque o que vinha dele emanava como águas cristalinas, que lavava a alma, purificava o pecado e transformava a vida. E com a sede de ser transformado, Zaqueu vai e sobe naquela árvore e fica olhando. Mas ele não viu Jesus. Foi Jesus quem viu Zaqueu, aleluia. Jesus é quem vê Zaqueu. E Jesus vai dizer para ele: Zaqueu, aleluia, essa parte me emociona, porque eu fico imaginando o Todo-Poderoso falando: Eliane, falando para mim e para você: ei, desça daí, porque hoje me convém, aleluia, pousar em sua casa. Ei, o Senhor quer pousar na sua casa. O Senhor quer entrar aqui, ó, na sua casa. E Ele está te falando desça desse pedestral, desse roupante, dessa soberba, desse estrelismo. Ei, cantor, cantora, pregador, pregadora, você que bate no peito e diz aí: tô cheio, será? Desce, Zaqueu. Desce, Zaqueu. Porque o Senhor só entra na casa dos pequenos, daqueles que descem, daqueles que se reconhecem como pequenos, daqueles que desejam verdadeiramente renunciar tudo por amor a Ele. Aleluia! Desce. Porque hoje o Senhor Jesus me trouxe aqui para te dizer que quando você abrir mão desse pecado, dessa soberba, desse bloqueio, dessa parede que está te impedindo de senti-lo, Ele vai entrar na sua casa e vai mudar a sua história como mudou a de Zaqueu. Muitos criticaram Jesus, mas Jesus está se ligando? Jesus está se importando para a crítica? E se Ele não se importa, não sou eu nem você quem vai se importar. Jesus entrou na casa de Zaqueu e houve salvação naquela casa. Tem salvação para a tua casa, tem salvação para a tua família, tem mudança de história para o ano que vem. Você só precisa dar o teu passo. Desce. Porque o ano que vai entrar é o ano que o Senhor nos convida a descer. A descer a sua casa, a descer a olaria, a dar os 7 mergulhos nas águas de Naamã, a descer sim, para entender que quem nos exalta é Ele, é tudo dele, o grande é Ele. Desça! Vai ser ano de colheita, sim. Mas para quem plantar, sem plantar, ninguém colhe, porque o chão só dá se a gente plantar. Se a gente não planta, o chão não dá. Então, se você quer colher, plante. Comece descendo. Não tente subir para ver Deus. Desça, porque Deus nós vemos de baixo para cima, nunca de cima para baixo. Pega a senha. Deus te abençoe. Ministra essa palavra sobre a sua vida e que venha dar frutos e que seja um ano de vitória. Em nome de Jesus. Amém? Fica com a paz do Senhor e as bênçãos do Senhor aqui desse monte abençoado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua igreja. E desce, porque o Senhor vai entrar na sua casa, na minha, na nossa.